Olá pessoal, sejam bem-vindos ao mais novo vídeo do canal sobre Django e integração com MySQL. Para quem não me conhece, me chamo Rafael Lima, sou professor e atuo na área de tecnologia há mais de 14 anos. Quem ainda não se inscreveu no canal, se inscreva e receba nossas novidades. Vamos lá. Bem, o nosso projeto é Django, chamado Django Feira, e nossa app Loja Feira atualmente está integrado com o SQLite, que é um banco local sem muitos recursos e a gente vai precisar agora fazer a integração com o SGBD mais profissional. Escolhemos então o MySQL para fazer essa integração. Bem, o primeiro passo é você instalar o MySQL em seu computador, em seu servidor. Para isso, eu abri aqui alguns links. O primeiro que eu abri é o link para você conseguir baixar o MySQL Workbench. Esse aqui é uma plataforma que vai permitir você gerenciar seu SGBD, sua base de dados, podendo inclusive criar diagramas de entidade de relacionamento. Então, é uma ferramenta bem interessante. No caso meu, eu utilizo o macOS, já está instalado. Basicamente, fiz o download a partir desse site. Para quem utiliza, independente do sistema operacional, também vai ter que instalar o MySQL Server. E nesse caso você, por exemplo, utilize Linux, pode utilizar os comandos, caso seja Ubuntu, seu sistema operacional, através do apt-get. Para quem utiliza Red Hat ou CentOS, pode utilizar o yum para instalar. Então a sintaxe do comando é bem parecida. A gente não vai aprofundar nessa parte inicial da instalação, porque o objetivo nosso aqui é de fato na codificação, mas fica aqui a dica para você baixar o MySQL, fazer a instalação. Dependendo da sua versão do Linux, você pode usar também a ideia do MariaDB, a versão open source do MySQL, e que não atrapalha em nada. É importante que após essa instalação você faça a configuração inicial, onde você define a senha de acesso do MySQL e tudo mais, e praticamente em todas as versões utiliza esse comando aqui, ó, MySQL Security Installation, tá? Então ele vai te pedir, tem alguns passos, né, que devem ser seguidos, e a partir disso você terá o MySQL instalado na sua máquina. Feito isso, instale também o Workbench e, além disso, no nosso projeto, de fato, você vai precisar, além de realizar as alterações no arquivo settings.py do nosso projeto Django, você também terá que instalar o MySQL Client, que é a biblioteca para você fazer a conexão com o SGBD. Então você pode utilizar o comando pip install MySQL Client, ou até mesmo através aqui do PyCharm, caso você esteja usando essa IDE, fazer a instalação através do Project Interpreter. Então no caso meu que já tem instalado essa determinada versão, mas você poderia aí adicionar a versão que você, de acordo com a sua busca. Bem, feita essa instalação, vamos aqui então no arquivo settings.py. Por padrão, o nosso projeto Django está vinculado ao SQLite. Então, aqui que está sendo a configuração da engine do SGBD. Então, agora a gente vai alterar isso para o nosso SGBD MySQL. Quem utiliza também outros bancos de dados também pode consultar na documentação. Tem gente, por exemplo, que utiliza o PostgreSQL e N outros. Então aqui tem um exemplo de como é essa configuração. Então, diante disso, a gente vai fazer a configuração nossa, porém, para o MySQL. Então aqui em Databases, dentro aqui de Engine, a gente vai alterar para, ao invés de ser SQLite 3, a gente vai colocar o MySQL. Feito isso, vamos definir também outras informações, como o nome do SGBD,
na verdade, o nome do nosso banco de dados, né? Então aqui a gente vai definir Feira Online, o nosso banco de dados, que é o nome do nosso projeto do PyCharm. Vamos definir o usuário de conexão com o MySQL. A princípio eu vou manter aqui o usuário root. Você vai ter que definir a senha de conexão. E também qual o host, né, que está com o MySQL Server instalado. No caso aqui, está instalado na minha própria máquina, então eu vou colocar o localhost, que indica aqui a minha própria estação. E a porta de conexão do SGBD. Por padrão, MySQL usa a porta 3306. Feito isso, a gente vai fazer os devidos testes. Você também poderia adicionar outras entradas. Aqui a gente está usando o RGBD Default, mas seria possível também você fazer conexões com outros SGBDs. Bastaria, nesse caso, você duplicar esse tipo aqui de entrada, definindo, claro, um outro nome aqui, ao invés de ser default, e poderia ser uma outra base de dados do MySQL ou até mesmo outra base de dados de outro SGBD, como por exemplo o PostgreSQL. Então, você teria que alterar aqui nessa definição aqui. Bem, no entanto, a gente vai usar só o MySQL nesse exemplo. Feito isso, a gente não vai precisar mais aqui, né, do db.sqlite, né, que é o arquivinho de base de dados que a gente estava utilizando. Eu vou até excluir ele aqui. Então, vou excluir. Vamos fazer aqui também a criação dessa base de dados, que atualmente ela não existe. Então, a base de dados nossa vai chamar Feira Online. Eu vou abrir aqui o MySQL Workbench. Esse painel a gente vai conseguir adicionar a conexão com o nosso RGBD. Essa conexão aqui eu já fiz a configuração. Basicamente informa que a conexão é no hostname localhost, né, com a porta 3306, com o usuário root. Como melhor prática, é claro, você pode definir um usuário específico para cada sistema, né, para a sua base de dados específica. No caso aqui, a gente está mantendo o root por enquanto. Feito isso, a gente vai conectar ao nosso banco de dados e a gente vai criar aqui um novo esquema através aqui do botão direito, aqui nessa área, em branco, e a gente vai criar aqui o Feira Online. Vou manter aqui por enquanto essas configurações default, tanto de collation, isso aqui tem a ver com armazenados informações dentro da base de dados. Vou manter o padrão e vamos aplicar. Feito isso, a gente tem agora uma base de dados em branco, ou seja, ela ainda não tem nenhuma tabela, mas ela está disponível para a gente realizar a conexão, né? Então, devido a isso, a gente vai agora, por exemplo, fazer testes aqui no nosso projeto. Eu vou começar criando as migrações e vamos verificar se vai haver a conexão com a RGBD, se vai alimentar a nossa base de dados. Então aqui eu vou executar e vou rodar aqui o comando make migrations. Não teve nenhuma mudança porque a gente não fez alterações nos módulos, mas aqui no migrate vai haver. Vamos lá. Então, comando executado, python -py migrate, para efetivar de fato as tabelas iniciais, as informações no nosso banco de dados. Se a gente for aqui agora no MySQL Workbench, vamos verificar aqui se houve
e informações gravadas. Percebam agora que nós temos diversas informações aqui. Das tabelas foram criadas. As tabelas de permissões, da parte de autenticação do Django, e temos também as tabelas relacionadas aos nossos módulos. Percebam lá que, por padrão, o Django cria nome da app, underline o nome do módulo. Esse é o padrão da criação das tabelas no banco de dados. Isso pode ser alterado, tá? Isso é configurável dentro dos módulos. Então, se a gente abrir aqui, por exemplo, dentro da nossa app, o arquivo models.py, é possível sim a gente alterar, né, o nome, do caso da tabela como padrão. É possível fazer isso, é inclusive possível também mudar o nome padrão, né, da chave primária, que por padrão o Django coloca ID. Tanto é que você não escreve ID dentro do módulo. Aqui no meu projeto, até coloquei aqui como exemplo, caso a gente quisesse alterar o ID, a gente teria que especificar explicitamente dentro do módulo o nome do ID novo, por exemplo, não seria só ID por padrão, ID pedido, e a gente teria que marcar aqui o field do tipo auto field. Bem, então basicamente a integração com o SGBD MySQL a gente fez, está funcional. E aí tudo que a gente agora fazer de cadastros, de edições, a gente vai poder visualizar de uma forma mais prática, né, uma forma melhor, através aqui do MySQL Workbench. Vamos, por exemplo, aqui criar um usuário através do nosso terminal aqui. Vou criar o superusuário, que é o primeiro usuário do sistema. Vai pedir aqui e-mail, vou colocar aqui um e-mail do superusuário, vou colocar aqui meu nome, aqui algumas informações adicionais, vou colocar uma senha, a princípio fraca, simples aqui, só para a gente fazer os devidos testes. E aí agora a gente vai perceber lá no MySQL Workbench as informações que foram gravadas. Então, aqui em usuários, em user, usuário, vamos ver aqui o que as informações aqui dentro de usuário, a gente poderia aqui executar uma query. E aqui a gente agora tem as possibilidades de fazer as consultas SQL diretamente no SGBD. Então percebam aqui que nessa consulta, select asterisk from loja feira usuário, apareceu aqui para a gente um dos registros com a senha criptografada, informando que ele é superusuário, que são os fields que existem dentro da tabela, o nome, sobrenome, e-mail. Então aí existem as informações persistidas, né, vamos dizer assim, efetivadas no nosso banco de dados. Então, pessoal, por hoje era isso. Ficamos assim. Quem não se inscreveu no canal, se inscreva, receba nossas novidades. Se tiver dúvida, problemas, pode deixar aí seus comentários ao final do vídeo. E obrigado. Até mais. Então, pessoal, gostaram do vídeo? Nesse vídeo de hoje vimos sobre o Django e a sua integração com o SGBD MySQL. Nos próximos vídeos estarei preparando uma coisa especial para vocês. Iremos desenvolver um sistema do início ao final e assim daremos sequência nos nossos vídeos. Quem ainda não se inscreveu, se inscreva e aguardo vocês até o próximo vídeo. Obrigado!